Bom dia. Hoje é um dia feliz porque nós soubemos de notícias felizes e nós vamos estar passando para a igreja. Vamos orar para darmos início ao nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos traz a esse salão de culto para iniciarmos a semana na Tua presença em celebração do Teu nome. Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar nos dirigindo, que tudo que fizermos aqui seja segundo a Tua vontade, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que possamos, Senhor, entregar a nossa oferta de louvor e adoração no Teu altar e que tenhamos um culto abençoado, não só agora de manhã, mas também à noite. Toma-nos em Tuas mãos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma semana que se inicia e que ela seja uma semana mais uma vez abençoada com a Tua presença em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar nesse momento louvando a Deus com o primeiro cântico, e é um cântico do cantor cristão, um cântico muito bonito, né, que o nosso irmão Jonatas escolheu. Mas antes, né, de darmos início aqui os louvores, eu quero convidar você que está assistindo esse culto pela internet ou que vai assistir, a compartilhar esse culto também com seus amigos. Então você pode estar aí compartilhando, se inscrevendo no nosso canal e assim abençoando o nosso trabalho, ajudando na divulgação dele, não da divulgação da nossa igreja, né, mas na divulgação da palavra de Deus. Nós vamos estar louvando a Deus. Eu vou dar uma olhada aqui, acho que é 339, né, ou 335? 339. Não consintas, né? Tantas coisas vêm trazendo tristeza ao nosso coração, tantas notícias às vezes quer nos derrubar, né? Nos atrapalhar os nossos sentimentos, nos trazendo tristezas, mas esse cântico diz para que nós não deixemos isso acontecer. Vamos louvar a Deus, vamos ficar de pé, irmãos, para cantarmos mais forte, porque quando nós ficamos de pé, né, a gente louva com mais intensidade. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Se por acaso os desgostos vierem trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor,
paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Que hino bonito, né, irmãos? Maravilhosa mensagem. E nós, quando ouvimos um hino desse, realmente nos anima, sabendo que o Senhor pode acabar com todos os momentos difíceis que nós estamos passando, né? No momento dele, né? Nós vamos estar nos recuperando e deixando a tristeza de lado e vivendo um momento de alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso que a palavra de Deus nos promete. Ainda de pé, vamos louvar ao nosso Deus com mais um cântico espiritual, para que possamos estar louvando a Deus todos juntos como igreja de Jesus Cristo. Venha o teu reino, é a oração do Pai Nosso cantada. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
fôlego, eu não aguento sustentar como o nosso irmão Jonas sustenta as músicas, não, porque às vezes eu tenho que parar, mas ele tem um fôlego bom. Irmãos, nós estamos muito felizes com as notícias que recebemos ontem, tá? Nós temos orado a Deus por uma irmãzinha. Ela ainda não é membro da nossa igreja, mas eu tenho certeza que os irmãos têm se lembrado dela. E hoje nós temos a excelente notícia que a Neide teve o seu bebezinho, né? Os irmãos que tem o grupo da igreja aí do WhatsApp receberam inclusive as fotos desse bebezinho. A Cristina está sempre em contato com a Neide, conversando com ela. Ela está lá no Rio, internada. A gravidez dela era uma gravidez de risco, porque ela tinha vários problemas de saúde, então tanto o bebê quanto ela corriam um risco de vida. Mas a igreja ficou sustentando em oração, e hoje ela já pode estar aí com o seu bebezinho, se recuperando. Ela ainda não voltou para casa, ainda está no Rio, mas quando ela retornar, talvez ela vá para a casa da tia dela, acho que ali em Cordeirinho, né, Cristina? Que ela chegou, ou vai voltar para casa mesmo? Ah, sim. Então a Cristina falou que ela não sabe ainda se vai voltar ainda para cá, né? Porque ela necessita de muitos cuidados. Então vamos continuar orando. O bebezinho nasceu, ela está bem, mas como ela tem problemas de saúde, vamos continuar sustentando essa nossa irmãzinha. Nós temos a nossa coluna de oração, a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral. A irmã Juraci, mãe da nossa irmã Ática, estava se recuperando, né, de uma enfermidade, talvez a gripe ou a Covid, nós não sabemos ainda, porque não veio o exame dela, mas ela teve que sair, e saindo ela tomou um tombo, irmãos. Então, né, se machucou. Nós temos ligado para ela, mas ela falou que está tudo bem, né? Mas vamos continuar orando por ela. O nosso irmão Luiz Cláudio e a nossa irmã Mary também, né? Eles se recuperam da Covid-19. Hoje pela manhã já disseram que estão se sentindo melhor, mas ainda estão em quarentena. A Lindy Nalva, né, que está se recuperando também, né, irmão? Mas essa doença sempre fica uma sequelazinha, então a gente fica se sentindo um pouco mal, achando até que aquilo voltou, né? Mas não, é porque essa enfermidade ela age dessa forma. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Jonas, né? Porque ele também pegou uma enfermidade, ainda não sabe ainda se é Covid, porque ele fez o teste, mas ainda não recebeu ainda o resultado, mas não está se sentindo bem. Vamos orar por ele. As tias da nossa irmã Érica, a Aidaci e Nélia, a Iraci, irmã da nossa irmã Nair, a dona Edmeia, mãe da nossa irmã Edi, pela irmã dela também, né, irmã Edi, que contraiu a Covid-19 também, que é lá de Campos. Vamos estar orando. A irmã Ivonete, Gabriel e família. Olha, a família do Gabriel precisa muito das nossas orações, né? Vamos estar orando. Sempre quando nós fizermos as nossas orações, vamos orar pelo irmão Wilton, pela irmã Edna. Nós temos acompanhado, nós estamos lá junto com a família, irmãos. A gente quer inclusive dar uma palavra de apreciação à igreja, que os irmãos têm ligado, que têm dado seu apoio, né? Graças a Deus a nossa igreja tem feito isso. Então eu quero dar essa palavra de apreciação aos irmãos que têm ligado, e ela tem recebido com muito carinho e muita alegria o apoio dos irmãos, e ela sabe que a nossa igreja está de braços abertos a estar cuidando deles. Eu até orientei, irmã, pode ir para a nossa igreja, pode estar lá junto com a gente, que a gente só tem abraços, a gente só tem comunhão, a gente só tem força para dar para vocês. Vocês precisam muito da gente, e nós vamos estar cuidando de vocês. Eu tenho colocado sempre essa questão, né, a irmã e nosso irmão o Wilton. Vamos orar por eles, estão precisando muito, e vamos orar pelo Gabriel também, né, porque ele precisa também das nossas orações. A dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, Nice, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai,
muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o poder da oração. E Pai, munidos desse poder, nós entramos no Teu trono de graça através do poder do nome de Jesus, Pai. Porque sabemos, Pai, que as nossas orações não significam nada se não for através do intermédio do Teu Filho amado. E Pai, é através do Teu Filho, da Tua misericórdia por nós, que nós clamamos ao Teu nome, Pai. Nós Te pedimos que nós entramos no Teu trono de graça com os corações necessitados, porque dependemos do Senhor e só confiamos no Senhor. Pai, que Tu possas estar respondendo cada oração conforme a Tua vontade, no nome de Jesus, amém. Nós vamos continuar louvando a Deus com mais um cântico. Aquele irmão que quiser entregar o seu dízimo e a sua oferta, nós vamos estar louvando com um cântico antigo, Vim para adorar-te. Os irmãos que quiserem entregar dízimos e ofertas podem estar nesse momento louvando a Deus com esse cântico. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes da terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar
para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Podemos assentar, irmãos. Oh, maravilhoso estarmos aqui na casa do Senhor, louvando a Deus, cantando cânticos espirituais em nome dEle. Bom, irmãos, nós vamos estar refletindo no tema os que trabalham na obra de Deus. E é um texto conhecido de alguns irmãos, de outros a gente sabe que às vezes é um livro que nós deixamos um pouco de ler, mas tem aqui histórias do povo de Israel no período da restauração, onde o povo volta do cativeiro e encontra Jerusalém, encontra toda aquela região que havia sido devastada pelos exércitos babilônios, ela precisando de cuidado, ela precisando ser restaurada, inclusive Jerusalém precisando de cuidados especiais, muito trabalho na obra do Senhor. Então, o tema da nossa mensagem é os que trabalham na obra de Deus. Está em Neemias capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 23. Nós vamos estar lendo na nova tradução linguagem de hoje, que vai estar aparecendo aqui para os irmãos estarão acompanhando silenciosamente. Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulhos e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó nosso Deus, escuta como eles caçam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos, que tudo que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sambalate, Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias,
atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado seus planos. Então, todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa mão e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a trombeta para dar o alarme, ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim, todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças. Nesta época, eu também disse ao encarregado do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guardas-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir, e todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida e faz-nos aplicá-la em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto foi um pouco longo, porque conta uma história do início da reconstrução, e eles precisavam reconstruir o muro, porque no muro havia muitas brechas, e quando havia uma invasão, e naquele tempo era algo muito comum a invasão das cidades de outros povos que vinham para tomar os despojos daquela cidade. E Jerusalém era uma cidade enfraquecida, né, por causa de tudo aquilo que tinha acontecido, um povo que vinha do cativeiro, um povo traumatizado, né, pelo cativeiro, vamos dizer assim, porque voltavam para uma cidade onde ainda havia lembranças de alguns anciãos, e a população nova que havia nascido no cativeiro vira uma realidade totalmente diferente daquela que existia na Babilônia, uma cidade bem estruturada, uma cidade até mais desenvolvida do que Jerusalém. Mesmo nos tempos áureos de Jerusalém, Babilônia superava a cidade de Jerusalém em tudo aquilo que ela possuía. Então, eles estavam voltando para um lugar onde existia muito trabalho. E eu gostaria de me apegar a isso. Na obra de Deus, nós precisamos trabalhar. É algo característico na obra do Senhor. Por isso que se diz a obra do Senhor, na verdade, porque a obra está completa, mas nós entramos nessa obra para que nós sejamos usados nela e que nós recebamos também tudo aquilo que vem da obra de Deus. Quando nós trabalhamos na obra do Senhor, nós somos recompensados em trabalhar na obra do Senhor. Os irmãos precisam entender isso e precisam aproveitar essa oportunidade. A obra do Senhor existe. Nós precisamos de trabalhadores para a seara. Nós precisamos de trabalhadores na obra do Senhor. Mas esse trabalho pode acarretar também algumas coisas.
ela também vem trazendo algumas coisas que a gente vê aqui no texto. A primeira coisa que nós vemos é: os que trabalham na obra do Senhor sofrem perseguição. Eles vieram cheios de empolgação, vieram trazendo em seus corações toda a motivação de reconstruírem a sua cidade natal. Os judeus, eles eram muito nacionalistas, como nós já ensinamos aqui na igreja. Eles eram tão nacionalistas que eles não queriam, às vezes, não queriam nem pregar o evangelho em outro lugar, ou melhor, pregar a mensagem de Deus em outro lugar, vamos dizer assim, né? Porque entrou-se no evangelho, mas antes a gente vê profetas sendo enviados a outras cidades e eles ali procrastinando a ida para outra cidade, como foi o caso do profeta Jonas, que foi enviado a Nínive, mas por causa do seu espírito nacionalista e exclusivista, ele procrastinou em ir a Nínive, e aí tomou um outro caminho, e aí a gente conhece toda a história de Jonas. Mas aqui, esse povo voltava, e eles começaram a sofrer perseguição. Então, é o primeiro tópico: sofrer com as perseguições na obra de Deus. Se você quer trabalhar na obra de Deus, se prepare para ser perseguido. E qual é o maior perseguidor da obra de Deus? Satanás. Claro. Qual é o maior inimigo do crente? Satanás. E ele vai ser inimigo mesmo, tá? Ele já tem uma característica de estar rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E do crente, ele é inimigo declarado. Por quê? A obra de Deus vem para quê? Para destruir as obras do mal, as obras do diabo. Vem para resgatar aquelas pessoas que estão nas trevas, que estão sob o domínio de Satanás. Então ele vai ser o maior inimigo de todos, né? Mas interessante, irmãos, é que aqueles que voltaram para Jerusalém, eles voltaram porque optaram em voltar, eles não foram obrigados a voltar, não. Neemias, por exemplo, ele podia muito bem ter permanecido na Babilônia. Os irmãos sabem que era Neemias, era copeiro do rei. Copeiro do rei era uma função altíssima dentro dali da corte real daquele rei no qual ele estava servindo. Ele era um alto funcionário do governo. Ele poderia permanecer ali com todo luxo dentro de um palácio. Neemias morava dentro de um palácio. De repente, quando ele ouve, informações de Jerusalém, ele faz o quê? Espera aí, como é que está Jerusalém? Está assim, assim. Ele se preocupa em saber, os muros estão queimados, os portões estão no chão, tal, e ele ficou com aquilo na mente, e aquilo entristeceu. E aí ele chega triste na presença do rei, e o rei pergunta: o que é isso, Neemias? Você nunca chegou assim na minha presença, você sempre chegou feliz à minha presença. Agora o que está acontecendo? E aí ele diz tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, irmão, ele opta em ir para Jerusalém. E todos aqueles que estavam morando, olha, irmãos, quando houve a libertação do povo do cativeiro, muitos optaram em permanecer na Babilônia. Grande parte do povo que estava no exílio em outros lugares já tinham se acostumados, já estavam ali, vamos dizer assim, aculturados à cultura das outras nações. Alguns já estavam até envolvidos em coisas espirituais erradas, infelizmente, né? Mas alguns não, alguns permaneceram fiéis a Deus, mas eles já estavam ali, já estabelecidos ali,
e já haviam desenvolvido. A gente pode ver que a característica do povo judeu é uma característica de um povo que ele existe em vários países, ele permanece com a sua cultura judaica, né, sendo ali obediente a tudo aquilo que um judeu faz, mas a maioria dos judeus são bem-sucedidos em outros países. E isso já estava acontecendo também nesse tempo, no tempo do exílio. Alguns permaneceram lá. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz algo que é para nós também nesses dias. E nós estamos indo do Velho Testamento para o Novo Testamento, onde o próprio Jesus Cristo diz o seguinte em Mateus 5, de 10 a 12: felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Felizes são vocês quando os insultarem, perseguirem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Às vezes a gente acha que na obra do Senhor nós vamos receber o nosso galardão aqui. Isso é muito pouco, irmãos, se pensarmos na obra de Deus em realizar essa obra. O melhor é estarmos guardando esse galardão nos céus. E isso daí é algo certo, porque a palavra de Deus nos permite dizer isso, que é uma certeza de que se trabalharmos na obra do Senhor, temos algo reservado nos céus por Deus, o nosso galardão, aonde ninguém poderá roubar. A recompensa está guardada em Deus, nos céus. E ele fala: felizes são vocês que são perseguidos. Mas quantas vezes, né? A gente, por proclamar a obra de Deus, por fazer a obra de Deus, nós somos perseguidos. Às vezes por amigos, por famílias, colegas de trabalho, e aí vem a perseguição, às vezes até dentro da igreja. Nós somos perseguidos por fazer a obra de Deus, mas a palavra de Deus, nós somos felizes. Uma das coisas que aconteceu nesse momento também de perseguição, o capítulo 1 diz assim: quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo os muros, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Quantas vezes a gente vê as pessoas zombando do evangelho, zombando da nossa fé? Ah, mas eu não aguento isso. Olha, aguenta sim. Você precisa suportar, porque isso é uma peculiaridade daquele que trabalha na obra de Deus. As pessoas zombarem da tua fé, zombar daquela dedicação que você tem na obra do Senhor, e vão arrumar vários apelidos para você. Tinha um colega de trabalho, depois ele foi colega de trabalho, mas ele era meu colega de vizinhança também. Eu comecei a mandar, convidar ele a participar de um futebol que nós tínhamos da igreja Batista do Fonseca. Nós ajudamos a organizar esse futebol. Ele começou a estar ali com a gente, participando do futebol, e ele participava também das conversas, e ele começou a ficar absorvido ali por aquele clima de amizade. E aí eu cheguei para ele certa vez e falei assim: fulano, você não quer fazer parte da nossa igreja? Você não quer participar dessa comunhão? Você não quer ir lá assistir um culto? Convida a sua esposa, vai lá na igreja, só assiste um culto. Quem sabe lá não é o teu lugar, não é? Eu fiz um convite assim, sem forçar muito. Pois naquela mesma semana ele foi convidar a sua esposa. E aí a sua esposa virou para ele e falou assim: agora você quer ser crente, mas com deboche. Foi o suficiente para ele depois virar para mim e falar: Eliezer, minha esposa falou assim, assim, e aí não dá, né?
Não dá. Às vezes por uma coisa, um deboche, um apelido que botam na gente, a gente fica constrangido por trabalhar na obra de Deus, por dizer que é crente. Não, isso acompanha aquele que se dedica, aquele que quer se propor a trabalhar na obra do Senhor. Então nós sofreremos também deboche. Uma das coisas também que aconteceu naquele momento, no versículo 2 diz assim: o que esses judeus miseráveis estão fazendo? Irmãos, em algumas traduções diz assim: o que esses judeus fracos estão fazendo? Fracos. Eu queria o miserável e o fraco. Olha, ser chamado de miserável já é uma coisa muito difícil. Mas o termo fraco também, ele significa o seguinte: esse verbo é um adjetivo que é derivado de mulheres que são tão fracas que não conseguem fazer as suas atividades normais. Então eles foram chamados de mulheres fracas. A gente sabe que a mulher às vezes tem dificuldade de fazer alguma coisa pesada, mas também usar esse termo para uma mulher é muito mais forte do que o homem. A verdade é essa. O homem, quando pega uma gripe, para ele aquilo dali é uma doença que vai matar ele. A mulher passa pela gripe, parece que não aconteceu nada. Tem uma febre, e o homem, quando tem febre, então, gente, ele está à beira da morte, né? A mulher não está nem aí, está fazendo as coisas e tal, nem liga, né? Ainda bem que o homem não tem filho, porque senão, né, era ter filho e morrer logo depois, né? Eu acho que é por aí. Mas a mulher, nessa época, ela tinha essa característica. Por exemplo, eu estou falando nessa época, tá, irmãos? O próprio Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele tratou as mulheres de maneira diferente. Não é verdade? Ele parava para conversar com uma mulher, né? Ele não tinha vergonha de falar com uma mulher. Ó, na primeira vez que ele falou que ele era o Cristo, foi a uma mulher que ele falou. Olha só, ele não falou a ninguém, falou a uma mulher samaritana. Ela tinha duas coisas a serem desprezadas naquela época, porque a mulher, ela era comparada como se fosse até um escravo, irmãos. A verdade era essa. Tinha muito pouco valor. Mas Jesus Cristo rompe com essa forma de pensar. Mas eles estavam zombando dos judeus. Era um pescador cuja pescaria falhava. Eram habitantes de uma terra derrotada. Vocês são fracos. Vocês são habitantes de uma terra derrotada. Vocês são herança de um povo derrotado. E quantas vezes, né, nós que seguimos a Cristo somos vistos como pessoas assim? E não é verdade. Você se acha derrotado? Eu me acho mais que vencedor. Porque eu posso dizer que sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que é assim que a palavra de Deus me mostra, me fala, que em Cristo eu sou mais que vencedor. Mas mesmo que o mundo te ache um derrotado, é mentira. Porque a palavra de Deus me dá a certeza de ser um vencedor. E aqueles que estavam trabalhando na obra do Senhor, por mais que fossem chamados de miseráveis e fracos, eles sabiam que não eram. Eles estavam ali realizando a obra do Senhor. Olha, colocar em dúvida. Olha o que diz o texto, né? Quando eles estão falando, eles dizem assim: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Ó dúvidas, o será? Será que eles pensam que oferecendo sacrifício poderão acabar o trabalho em um dia? Debochando, continuando a colocar em dúvida. Será que os montões de entulho de pedra que foram queimados, eles podem tirar pedras para a reconstrução? Não podiam. Não podiam. Olha, quantas vezes a gente vai fazendo uma obra, a gente pega um tijolo, né? A gente, né, vai tirando ali aquele emboço velho e tal, aquele cimento velho, a gente vai aproveitar um tijolo.
Não é verdade? Às vezes a gente tira pedras de concreto, quebra elas e aí aproveita no novo concreto que está sendo feito, numa sapata. Jerusalém não pode ser feito dessa forma não, irmãos. Eles tiveram que tirar todo o entulho de dentro da cidade. Madeira já não servia mais, porque elas estavam lá há 70 anos e haviam sido queimadas. E as pedras que foram feitas à cidade, elas eram feitas de uma argila, que quando ela era submetida ao fogo, essa argila, ela virava uma poeira, ela não conseguia, você jogava ali a mistura para fazer ali a reconstrução daquele lugar, aquilo já não prestava mais, eles tinham que tirar o entulho de dentro da cidade. Colocaram em dúvida tudo aquilo que eles estavam acontecendo, e é assim que o inimigo faz, é assim que a nossa própria mente faz, coloca em dúvida quem nós somos, e eles estavam agindo dessa forma, e também duvidando da capacidade deles. Foi algo que aconteceu, tanto que na hora que eles estão falando sobre a reconstrução, ele diz assim: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-las. Quer dizer, colocaram em dúvida a obra que eles estavam realizando. Em segundo lugar, os que trabalham na obra de Deus entregam-se à vontade de Deus. É isso que nós devemos fazer, nos entregar à vontade de Deus, para que Ele possa agir na nossa vida segundo a sua vontade, segundo ao dom que Ele dá. Nós não escolhemos o dom, não. O dom é uma característica dada pelo Espírito Santo, é algo dado pelo Espírito Santo da maneira que Ele quer. Então nós devemos nos submeter ao que Deus tem reservado para nós. Aí eles começam a dizer: ó nosso Deus, escuta como eles escaçoam de nós, fazem que a zombaria caia sobre a cabeça deles, que tudo que eles têm seja roubado, e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem, e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Irmãos, eles começaram a se entregar a Deus e a sua vontade. Eles esperaram que o inimigo fosse envergonhado. Aquela zombaria, aquela vergonha que eles queriam que o povo sofresse, eles falaram assim: Senhor, que essa zombaria, que essa vergonha sejam desses que estão nos perseguindo. Irmãos, quando há perseguição à obra, a perseguição não é a nós, não, é a Deus. Quando você está sendo perseguido, eles não estão falando contra você, não, estão falando contra o próprio Deus, quando você faz a obra do Senhor. Olha, quando nós estamos realizando a obra do Senhor, e nós estamos evangelizando em algum lugar, olha, aquela ferramenta que somos nós, está sendo usada para a honra e glória de Deus, é a representação do próprio Cristo. Quando você está evangelizando, você está ali representando o seu próprio Rei. Havia uma organização, ainda há, mas só que em algumas igrejas não há, por falta até de uma liderança que se dedique a isso, porque você tem que se dedicar só a isso, chamada Embaixadores do Rei. De vez em quando eu e o Dirceu, né? Acertei o nome, ela falou, estou acostumado a brincar com ele, né? Dirceu, a gente conversa sobre essa organização, Rosemary, nós participamos dela, e a gente se lembra como era a dedicação dos embaixadores do rei quando entravam para essa organização. E o que é um embaixador do rei? O embaixador do rei é aquele que representa o seu rei
na corte de outro. Paulo ele chega a dizer que nós somos embaixadores de Cristo. O que é isso? Quando você está fazendo a obra de Deus, você ali é representante do próprio Deus, do próprio Cristo. Então, quando você está dando o seu testemunho, quando você está fazendo a obra do Senhor e alguém te persegue, olha, estão perseguindo o próprio Cristo. Lembrem-se disso. Nós somos os instrumentos de Deus para esse tempo, mas para isso temos que nos entregar à obra de Deus e deixar que Ele nos use como ferramenta, como instrumento. Olha, nós só vamos ser aqueles que são submissos à instrumentalidade. A obra é Ele mesmo que vai realizar. Na realidade, nós não realizamos, nós entramos na obra e somos usados por Deus na obra. E aí, nesse momento, Neemias, ele faz um clamor: Senhor, eles estão nos perseguindo, que eles sejam envergonhados. O Senhor está vendo o que está acontecendo, age segundo a tua vontade. Eles não foram fazer uma coligação. Não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos lá pedir paz, vamos lá tentar fazer um acordo com esses que estão nos perseguindo. Olha, não teve acordo, não teve tratado, não. Olha, não pode haver acordo com o reino das trevas, o crente não pode ter isso. Eu preciso me adaptar a esse novo tempo. Olha, as igrejas que estão se adaptando a esse novo tempo, aceitando tudo aquilo que o inimigo está fazendo na nossa sociedade, estão se desvirtuando daquilo que Deus tem para a sua igreja. Eles estão sendo contaminados pelo mundo. Então não tem acordo com o mundo. Nós não podemos fazer um acordo. Eles se submeteram a Deus e enfrentaram aquela oposição. O mundo vai fazer oposição contra Deus. Mas para que nós façamos a obra, precisamos nos entregar. Olha, eu me lembro de uma história de missões, que um pregador estava pregando sobre missões, um missionário estava pregando numa igreja, e ele falava sobre o campo missionário, sobre as lutas que enfrentava no campo missionário, sobre aquilo que o campo missionário precisava. E aí no final da pregação ele perguntou: qual é aquele que quer orar pelo campo missionário? Alguns irmãos levantaram, vieram à frente. Qual é aquele que quer contribuir para o campo missionário? Aqueles irmãos vieram à frente. Qual é aquele que quer assumir um compromisso de adotar um missionário? Os irmãos vieram à frente. E aí aquele missionário estava fazendo um apelo. De repente um irmão sai, vai lá atrás da igreja, entra com uma caixa de papelão grande, coloca na frente da igreja, entra dentro daquela caixa de papelão e senta lá dentro. Aquele missionário olha, desce do púlpito, aí vai lá, pergunta: irmão, o que o irmão está fazendo? Eu falei: eu quero contribuir para missões, mas eu quero me colocar aqui nesse momento como oferta nessa caixa de papelão. Eu estou me entregando para missões hoje. Irmãos, não é só orar, amém, é poder de Deus, é algo que nós devemos sempre buscar. Não é só se dedicar ao estudo, não é só saber, não é ter um grande entendimento, ser um grande teólogo, é ser um grande pregador, não é ser um grande cantor, nada disso. Irmãos, vida de adoração, já se diz, é vida, não são momentos, é entrega total. E o que é
aquilo que nós entregamos. Quando a gente fala vida, não é minha vida, não, a minha vida é meu tudo, é tudo que eu tenho, minha vida é tudo. Não pode ficar nenhuma parte separada, a entrega precisa ser total. Em terceiro lugar, irmãos, não deixe de lado a obra de Deus. Assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, a gente não pode deixar a obra de Deus de lado. Nós precisamos nos dedicar à obra de Deus. Às vezes a gente coloca tantos projetos em nossa vida. Eu estava ouvindo as mensagens de alguns pastores que pregaram aqui na igreja, para eu estar aprendendo, alguns irmãos que pregaram aqui na igreja, para eu estar ouvindo outros irmãos. Volta e meia eu entro nesses cultos, e eu entro nos cultos onde eu não preguei, porque eu quero ouvir, né, mensagens de irmãos diferentes. E o Alexandre estava falando, né, sobre o pastor Alexandre, família de Alexandre, mas é pastor, né? Não posso deixar de colocar ele, né, como pastor, que ele é. E aí ele falava sobre aquilo que ele ouvia, né? Não sei se os irmãos se lembram, eu ouvi essa mensagem novamente há poucos dias, e ele falava: olha, uma das coisas que eu tenho ouvido tanto os meus planos, eles tiveram que ser mudados, porque veio a pandemia. Mas quando nós planejamos o nosso ano, quando nós planejamos a nossa vida, qual é o espaço que nós deixamos para a obra de Deus? Já está errado a gente pensar assim. Qual é o espaço que nós deixamos para a obra de Deus? Vê se não está errado. O que a palavra de Deus nos orienta? Buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente sempre pensa assim: nos planos eu preciso deixar um espaço para Deus, e não é assim. Primeiro nós temos que nos dedicar a Deus, e depois o espaço para as outras coisas, porque elas nos serão acrescentadas. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós deixamos de lado a obra de Deus. Olha, irmãos, muitos irmãos chegam para mim. Teve um irmão que veio esses dias nos visitar aqui na igreja, e ele falou uma coisa que às vezes incomoda mesmo, claro, mas eu não chamo a atenção da igreja nesse tempo com relação a isso. Mas a gente precisa estar refletindo como igreja, como nós mesmos, porque, irmãos, responsabilidade com vida espiritual e fé é algo individual. Eu que preciso buscar, eu que preciso cuidar da minha vida espiritual e me fortalecer na fé. O irmãozinho sentou aqui, ele me chamou, quando desci do púlpito, ele virou e falou assim: pastor, cadê a igreja? Foi arrebatada? Olha, irmão, fiquei com uma raiva quando eu vi isso, sinceridade, que eu não queria que falassem mal da minha igreja. Eu não gosto. Se o irmão gosta que fale mal da sua igreja, você precisa rever essas questões, porque a gente não deve falar mal da nossa igreja, e também não deve gostar que outro chegue e fale mal da tua igreja, que é a tua igreja, é aqui que você congrega, você precisa ter amor pela tua igreja. Aí eu fiquei assim olhando, ele, não, porque olha só, aí ele começou a entrar numa questão que realmente, irmãos, é verdade. Às vezes a gente usa algumas coisas, algumas desculpas para não estar na obra de Deus e não fazer a obra de Deus, que nós não usamos em outras áreas da nossa vida. Tem irmãos que podem ir trabalhar,
mas vão pegar a Covid só aqui na igreja. No trabalho eles não pegam. Eles vão sair para lanchar, para ir para a praia, para fazer os seus entretenimentos. Lá não tem a Covid, mas aqui na igreja tem a Covid. Ele não vem. Quando estiver esse momento de Covid, eu não vou à igreja. Mas vai olhar no Facebook, irmão. Ele está lá, fazendo a sua propaganda no estabelecimento, cheio de gente comendo, aquela pessoa que preparou aquela comida, pode estar lá tossindo em cima daquilo tudo, e ele está lá comendo fora. Ele deixa de lado a obra, às vezes por desculpas, né? Não está na casa do Senhor por causa da pandemia, mas está em tudo, enquanto é outros lugares, mas deixa a obra de Deus. Olha, irmão, uma das coisas que mais me assustava quando eu era criança, era quando o pregador falava assim: quando você não vem à igreja, não vou falar isso não, porque não é por aí. Quando você não vem à igreja, quem é que senta no teu lugar? Dava a impressão que era o diabo que sentava, né, no lugar. Não dava quando o pregador falava isso? Quem é que senta no teu lugar? Ó, o diabo não senta dentro da igreja não. O diabo não tem autoridade para ficar dentro da igreja não. O diabo tem que ficar lá fora. Eu aprendi isso com um pastor chamado Clério Boixá. Certa vez, um irmãozinho da igreja dele, que tinha saído da igreja, um dia encontrou com ele na rua, aí virou e começou a falar da igreja onde ele estava. Lá na minha igreja agora, eu chego lá todo domingo, tem lá uma libertação, alguém que chega endemoniado, às vezes a mesma pessoa chega endemoniada, e às vezes fala assim, o crente que está endemoniado, que crente é esse que está endemoniado, gente? Meu Deus do céu. Usa esse termo. Aí o pastor vai lá e repreende aquele diabo, e aquele irmão só falava no diabo, 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 diabo. Aí o pastor Clério virou para ele e falou assim: sabe por que você não via dentro da igreja manifestações demoníacas, nem o diabo, ele sendo o principal personagem do culto da nossa igreja? Porque bem antes de assumir o púlpito, eu já orava para que Deus tivesse toda a autoridade dentro da sua casa, dentro da casa de oração, no meio da sua igreja. E aí o diabo nem ia para aquele lugar aonde os irmãos estavam. Ele não ia ter nenhuma autoridade naquele lugar. Às vezes as pessoas fazem, né, do salão de culto um lugar onde o diabo é até aquele que tem mais preferência do que a palavra de Deus. Olha, irmãos, nós não podemos deixar de lado a obra de Deus, porque se não sentar ninguém, o banco vai ficar vazio. O banco vai ficar vazio. Irmãos, às vezes a gente bota a culpa no banco que está vazio, na igreja, no pastor da igreja, em algo que a igreja não está fazendo. Mas e nós, o que nós estamos fazendo quando nós colocamos a culpa numa outra pessoa, em alguém? Quando o banco está vazio. Irmão, se o seu banco estivesse vazio hoje, a culpa não é daquela pessoa que não veio, não é da pregação, não é do louvor, não é da casa de Deus que está fechada. Fecha a igreja. Fecha a igreja. Você vai ver que aqueles irmãos que não estão aqui vão falar: está vendo? A igreja está fechada. Mas ele não está aqui. Certa vez eu vi um absurdo desse em um grupo da nossa igreja. Essa irmã nem está mais aqui. A gente colocou no grupo que não haveria culto na quarta-feira de cinza, porque muitos irmãos não iam vir, porque era logo após um retiro. E aquela irmã meteu o malho no grupo: fecha essa igreja por causa disso, fecha a igreja por causa daquilo, fecha a igreja por causa daquilo outro. Mas nos dias que tinham culto da igreja, elas não estavam aqui. Ela não estava aqui.
Nós deixamos a obra de Deus de lado. Nós não podemos deixar a obra de Deus de lado, mas nós devemos nos unir na obra de Deus. Porque, irmãos, o inimigo, ele vai fazer coligações para prejudicar a obra de Deus. Só para encerrar, irmãos, quem que começou a perseguição? Sanbalate e Tobias, não foi? No início do texto, não diz isso? Olha o que aconteceu depois que a obra de Deus começou a se desenvolver. Versículo 7. Sanbalate e Tobias, os povos da Arábia, Amon, Asdod, ficaram muito zangados. Aquilo que estava querendo conspirar contra a obra de Deus foi crescendo. Quando você começar a se dedicar à obra de Deus, várias coisas vão conspirar para te atrapalhar. Olha, muita coisa, não estou falando de pessoas não, irmãos. Fatos vão acontecer na tua vida para te prejudicar. Sentimentos que virão no teu coração vão querer conspirar para que você não permaneça, não faça a obra de Deus. Gente, agora está tudo contra. Eu não tinha dificuldade para ir à igreja e, quando eu não estava assumindo nada, assume alguma coisa na obra de Deus. Várias coisas vão tentar te desviar da obra, te atrapalhar. Eu quero ter um compromisso para que eu possa assumir ali, de estar cuidando da minha vida espiritual. Irmãos, quem se afasta da obra de Deus, quem se afasta dos cultos, tome cuidado com a tua vida espiritual. Você irá se enfraquecer. Olha, até o leão, que é um dos animais mais perigosos da natureza, ele tem o seu bando. Um dia desse, eu estava vendo como as hienas, elas conseguem, às vezes, até matar um leão. É quando o leão ele se afasta do seu bando. Um leão, não a leoa, não. Porque o leão, apesar de ser mais preguiçoso do que a leoa é a caçadora do grupo, né? A gente vê isso na vida animal. Mas o leão é mais forte que uma leoa. Ele é mais forte do que a leoa. Um leão, quando ele se afasta do bando, e um grupo de hienas vê ele afastado, as hienas atacam o leão. E muitas vezes conseguem atacar e matar um leão. Irmãos, o diabo quer que nós fiquemos separados da obra do Senhor. Quer que nós não estejamos na igreja. Quer que nós não cuidemos da nossa vida espiritual. Porque ele vai conspirar para destruir a nossa vida, destruir os nossos projetos que estão em Deus. Não permita que isso aconteça. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos espirituais. E logo após nós estaremos encerrando o culto dessa manhã. Tua unção é o cântico que nós estaremos entoando. Esse hino, esse cântico também é um cântico muito bonito. Diz assim: quero sempre estar diante de ti no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar, vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos a Deus com esse cântico espiritual.
quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar, como agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar, como agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Irmãos, nessa história, os irmãos leram comigo. Uma das coisas que aconteceu foi: o povo estava em volta da muralha, mas eles estavam dispersos por causa da obra. Mas aonde estava aquele que tocava a trombeta? Estava do lado de Neemias. E qual foi a ordem que Neemias deu ao povo? Olha, estaremos fazendo a obra, nós poderemos estar dispersos, mas quando o inimigo vier, ouçam a trombeta e depois vamos estar juntos.
Irmãos, olha, o inimigo ele nunca vai descansar, ele sempre vai estar fazendo uma batalha contra o povo de Deus. Ele vai estar sempre fazendo guerra contra a obra de Deus. Mas quando a chamada vier, precisamos estar juntos. Mas uma outra coisa que Neemias fala é o seguinte: olha, quando nós estivermos juntos, não fiquem com medo, porque essa batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Nós estaremos juntos, mas quem vai estar batalhando é o Senhor por nós. Então a gente pode também fechar com essas duas coisas. Precisamos estar juntos e também esperando que o Senhor vença sempre as nossas batalhas. Irmãos, o que diz esse cântico aí? No final dele, diz o seguinte: uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, porque eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Você é ungido do Senhor. Alguém que tem alguma dúvida nisso? Você foi ungido pelo Senhor. O que é a unção do Senhor? É a separação que Deus fez de você. Ele tirou do mundo no qual você habitava e te santificou. Você é separado por Deus, ungido do Senhor. Mas nós precisamos, como ungidos do Senhor, estarmos juntos e também perto desse Senhor. Um dia desse eu estava falando que a palavra de Deus diz assim: perto está o Senhor, perto daqueles que o invocam. Nesse momento o Senhor está perto de nós aqui nesse momento, que nós estamos invocando a Deus em celebração ao seu nome. Que lugar importante para estar nesse dia, nesse início da semana, esse início que nós vamos enfrentar muitas batalhas, mas em todas elas prevaleceremos no Senhor. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com santo, santo, santo é o nosso Deus. Se quiser bater palma, pode. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome
Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Pai, muito obrigado, Pai, por esse privilégio que nós tivemos aqui nessa manhã, de estarmos na Tua casa, nessa casa de oração, estarmos como igreja de Jesus Cristo, o Israel de Deus nesse tempo, Pai. E Pai, da mesma forma que o Senhor batalhou pelo Israel lá no Antigo Testamento, que nós possamos, Senhor, receber do Senhor as vitórias pelas batalhas que o Senhor tem travado, Pai, por nós, que nós possamos nos dedicar à Tua obra, que nós possamos, Senhor, assumir um compromisso com a Tua obra, sermos usados como instrumentos Teus, Pai, mas também, Pai, que nós possamos sentir no nosso coração o desejo de nunca deixar essa Tua obra, Pai, e que, Senhor, o Senhor possa estar agindo em nós, para que em todas as batalhas estejamos unidos e vencendo em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado por esse culto, no nome de Jesus, amém.